Nossa aula de ética cristã está pegando fogo. Os profetas do Velho Testamento estão chegando aqui na nossa aula hoje para falarem com a gente. Então quem falou com a gente hoje? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, o salmista, Malaquias. É a turma vindo lá da eternidade pelo Espírito Santo e falando, é isso aqui. Vamos falar de justiça? Vamos falar de justiça, em cima da mesa. Vamos falar de amor? E o amor extrapola. Porque Deus, ele é o Criador e ele é o Redentor. E ele não é um Redentor barato, ele é um Redentor que ele vai pagar caro pela mercadoria. Quem é a mercadoria? Israel. Por enquanto no Velho Testamento é Israel. Tá bom? Só que tem o seguinte, Deus, depois que ele estabelece o resgate, é necessário que haja uma correspondência do amor. O amor, ele não é para bater na parede e cair no chão. O amor de Deus é para bater no teu coração e te mudar, te converter. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, os dois falam, né? Que Deus vai retirar o coração que a gente tem e vai colocar outro. Se é o coração de pedra, vai colocar outro. Vai abrir as nossas sepulturas, diz Ezequiel 37. Vou abrir as vossas sepulturas e vou fazer vocês saírem de lá. Vou trazer nervo, vou trazer carne, vou soprar o espírito e vocês vão ficar de pé de novo. Tem que corresponder. O amor de Deus não foi barato. É um amor caro. É um amor caríssimo, né? Vou dar as nações para o resgate de você. Aí você não dá a resposta que Deus quer ouvir. Você não dá a resposta. Você despreza o amor. Você despreza, você o odeia, você se volta contra ele. E necessariamente leva Deus ao terceiro estágio, que é o do juízo. Essa questão do juízo aqui tem que ser bem entendida para nós em ética cristã. Deus é amor e Deus é justiça. E o que é o juízo? O juízo, ele é a justiça pós-redenção. Pós-redenção. A justiça, ela vem antes do amor, ela acompanha o amor e depois ela continua. É a ideia do, já que você rejeitou, então vamos lá tratar você assim com mais rigor. Um rigor em cima do rigor. É um rigor onde você tem um agravante. Um agravante. O agravante é que você absorveu as pérolas e agora você está se voltando contra aquele que te deu as pérolas. Você comeu as coisas santas como um cão. E agora você é como um porco que voltou para a sua lavagem, para a sua pocilga. E agora você está se voltando contra o seu Redentor. Como você volta-se contra o seu Redentor e rejeitou o amor que ele deu para você, que era mais do que suficiente, então vamos entrar em juízo agora. Vamos tratar você com rigor. Não é sem amor, tá? Porque Deus não pode deixar de amar. Só que esse amor de Deus, e tem a ideia de que já que tem gente que rejeita, vamos fazer a separação entre o justo e o ímpio, entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Aproveitar que o Malaquias está aqui na mesa, né? Capítulo 4, a gente lê o versículo 1. Malaquias 4. A gente lê o versículo 1, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, irmãos. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lemos no capítulo 4, os 6 versículos, que dá uma pregação extraordinária. Vocês notaram que os profetas sumiram dos púlpitos? Mas notaram de verdade? Vocês notaram que os profetas que surgiram agora são profetas de chave, de bênção, de carro, e esse negócio todo? De campanha? Profetas que ficam aí
trazendo superstição para o povo. Mas vocês notaram que os profetas autênticos sumiram? Capítulo 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Opa! Deus, Ele vai trazer o juízo, que a gente chama de juízo final, né? O juízo do grande trono branco. Ele vai trazer o juízo. Esse juízo é o que entrou na cabeça do profeta, do último profeta do Antigo Testamento, que não é Malaquias. Está profetizado aqui em Malaquias. Profeta Elias. O profeta Elias é o último profeta do Antigo Testamento. Aí quando chega no Novo Testamento, ele não tem nome de Elias, ele tem a virtude de Elias. Ele tem o nome de João, um nome que foi dado por um anjo. O anjo deu o nome para ele, né? O anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel deu o nome de João para o profeta Elias. Não é a doutrina da reencarnação como ensinam os espíritas, tá bem? É a virtude de Elias, é o ministério de Elias. O ministério de Elias era aquele ministério imprecatório. Opa, por que vocês tergiversam aí nos seus corações? Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Não andem entre dois pensamentos. Não cocheiem em dois pensamentos, em dois caminhos. Escolhei hoje quem é que vocês vão servir. Esse é o ministério de Elias. Um ministério tão importante, mas tão importante, que ele estava lá nos dias de Acabe, estava nos dias de Jesus e estará na grande tribulação. É o mesmo ministério, com 3 homens diferentes, tá bem? Que tem a mesma virtude, mas são 3 nomes diferentes: Elias, João e a testemunha mártir lá do Apocalipse. É um ministério importantíssimo para o Antigo e para o Novo Testamento, para a ética. Importantíssimo. Tem que haver separação entre joio e trigo. Tem que haver separação entre justo e injusto, entre impiedade e santidade, entre certo e errado. A pós-modernidade que a gente vive diz que nada disso. Pós-modernidade, tudo está em pauta. A pós-modernidade é assim: tudo é discutível, tudo é relativo, tudo pode ser e pode não ser. Não precisa ser preto do branco, a gente vai mudar, vai alterar, vai enlarguecer, né? Isso é pós-modernidade. Tomar todo o cuidado, tá, irmãos? A gente que é cristãos, tomar cuidado com um enlarguecimento da ética, porque esse negócio de relativizar o certo e o errado vai colocar a gente com os 2 pés lá embaixo no abismo. Opa, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o. Isso aí é radicalidade de Jesus, né? Arranca-o, porque é muito melhor você entrar na vida tendo um só olho do que tendo os 2 seres lançados no inferno. Se tua mão direita te escandaliza, a mão direita é a mão do trabalho, é a mão da força, né? Representa o que? A destreza. Arranca. É melhor você entrar com a mão esquerda boba, né? Que a gente chama de mão boba. Isso aí para os que são destros, né? Melhor você entrar com a mão boba na vida do que você ter na mão esperta e te lançar no inferno. A ética de Jesus, ela vai radicalizar muito mais do que os profetas. Muito mais do que os profetas. Eu estou com uma palavra que eu estou pensando o dia que eu vou poder pregar ela, porque ela é uma palavra perigosa, em que Jesus disse o seguinte: seja o vosso sim, um sim. Seja o vosso não, um não. O que passar disso é procedência maligna. Essa é uma palavra radical no reino de Deus, que vai estabelecer que existe diferença entre o sim e o não. Sim, sim, não, não. Não tem discussão. Se a gente perdeu a ideia, tá bom? Perdemos. Crentes da pós-modernidade perderam o parâmetro de certo e errado, de verdadeiro e falso, de divino e satânico. Perdeu o parâmetro. A gente colocou tudo na mesa para a gente discutir. Afinal de contas, a gente é esclarecido, é uma sociedade cibernética, científica, né? Todo mundo para frente, descobrimos que existe uma atmosfera em volta da Terra, a gente descobriu um monte de coisa. E mudou tudo. O retorno para as Escrituras está difícil para a gente. Está difícil para nós, nossa geração. Para a geração dos reformadores parece que foi mais fácil. Estabeleceram a Bíblia somente, a Bíblia e ponto, acabou. Para nós não é a Bíblia somente, é a Bíblia e as nossas teologias. Porque a gente tem mais conhecimento teológico do que o apóstolo Paulo, tem mais conhecimento teológico do que os reformadores, a gente tem muito mais conhecimento teológico do que os modernistas. Nosso conhecimento teológico está muito mais amplo. E com isso a gente colocou tudo para ser rediscutido,
reavaliado, repensado. Salvação não é assim, santidade não é assim, igreja não é assim, nada é o que parece ser, né? Então a gente é a geração Denorex, né? Parece, mas não é. Isso aí é comercial para quem tem um pouquinho mais de 30 anos, né? Comercial. Mas Deus estabeleceu o dia que com justiça há de julgar o mundo. E vai julgar por qual parâmetro? Porque Deus exagerou no amor. Exagerou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus exagerou no amor, é de tal maneira, é de maneira indescritível. E estabeleceu um tempo que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão a que destinou. O apóstolo Paulo falando no Areópago, né? Atos capítulo 17. Será que vai vir mesmo esse negócio de juízo final? Tem certeza? Olha a nossa mentalidade de crente pós-moderno. Será mesmo? Há tanto tempo que se fala disso, de juízo, juízo, juízo. Surgiu João Batista, nessa mentalidade aqui, falando do juízo de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não presumais de vós mesmos, dizendo, nosso pai é Abraão, porque Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Mas quem é você? Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Você é o profeta que havia de vir? Não, eu não sou o profeta que havia de ir. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, fazei veredas no ermo, aplanai os caminhos do Senhor. Por que veio o profeta João Batista? Aí Deus diz aqui em Malaquias, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse camarada, ele veio como um paliativo. Chamar ele de camarada é até uma ofensa, né? Mas tudo bem, já foi. Chamar o profeta Elias. Para que Deus enviou o profeta Elias, que é João Batista? A virtude de Elias. Para que Deus não venha e fira a terra de uma pancada só, com maldição. Se João não vem para fazer essa transição, o ministério de Cristo, imaginamos nós, né, seria muito mais dificultoso. Tanto é que João Batista ele foi profetizado por Isaías e por Malaquias, 2 profetas de peso. Isaías 700 anos antes e Malaquias 400 anos antes. Lá em Isaías, ele é o mensageiro do Senhor. Eis que envio o meu anjo diante da tua face. É chamado até de anjo, hein? E aqui ele é o profeta Elias. E qual que é a pregação dele? Uma pregação contundente, mas contundente. Tanto é que a Bíblia diz que as pessoas começaram a vir de longe para ouvir ele pregar na beira do Jordão. E aí ele dizia, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu sou uma voz. E a minha voz é a seguinte, olha, preparai o caminho do Senhor. Os soldados vinham para o batismo de João e ele dizia, contentai-vos com o vosso salário. E quem tiver 2 capas vende uma e partilha com o outro. Era essa a mensagem dele, porque ele está vindo, aí essa cabeça de João Batista, ele está vindo para trazer o reino para o mundo. Ele vai trazer o verdadeiro reino de Deus que não veio ainda. Davi não trouxe, Salomão não trouxe, Saul não trouxe, Ezequias não trouxe, o rei Asa não trouxe, o rei Josias não trouxe, a nação de Israel não trouxe o reino de Deus ainda, não trouxe. Mas quem vai trazer? O Messias. E esse Messias é o mesmo do profeta Daniel. Ele vai vir e ele vai estabelecer o reino na terra. E na cabeça de João Batista a pregação é o seguinte, é um reino apocalíptico. É o reino que vai vir cumprindo o profeta Malaquias. Eis que não ficará nem raiz e nem ramo. Vai descer um rio de fogo aqui, ó. E esse rio de fogo é porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a mensagem do profeta João Batista, tá bem? O Messias virá batizando todo mundo com um rio de fogo. Um rio de fogo. Porque está escrito, é uma interpretação literal, tá bem? Malaquias, ó. Serão como palha, o dia que está por vir vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai derramar um rio de fogo aqui dos céus,
vai chover fogo, e na sua mão ele tem uma pá. Profeta João Batista, Velho Testamento ainda, tá? Na sua mão tem a pá. Ele vai entrar na sua eira e ele vai começar a jogar palha para cima. A palha vai cair do lado de fora da eira e o trigo vai cair dentro da eira. Ele vai joeirar vocês. E ele vai amarrar tudo aquilo que é palha e vai jogar na fornalha ardente. E o trigo vai ser recolhido no seu celeiro. Mensagem de João Batista. Vamos falar de ética? Vamos. Primeiro vamos falar de justiça. Vamos falar de certo e errado. Vamos falar de verdadeiro e falso. Vamos falar de quem é e quem não é. Não presuma de você mesmo dizendo que você é filho de Abraão. O que tem que pressupor-se para você entrar no reino de Deus? Arrependa-se. Arrependei-vos e praticai a justiça. A árvore se conhece pelo seu fruto. Aí mensagem de João Batista: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque ele começou a observar que a pregação dele estava se espalhando para tudo quanto é lugar. Ele batizava as pessoas e surgiram os escribas e os fariseus. Olha a clientela que veio buscar o batismo de João. Escribas e fariseus. Quando ele viu escribas e fariseus, ele falou: não vou batizar vocês. Não vou batizar. Vocês não são justos. Vocês não são justos. Vocês não são dignos de serem batizados. Vocês vão sair daqui e vão continuar na mesma. Do mesmo jeito. Não vou batizar vocês. E denunciou eles. Denunciou eles e denunciou Herodes. Porque Herodes estava tomando a mulher do irmão dele como esposa. E João Batista pegou e falou: não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Devolve ela. Mandou devolver a mulher para o seu irmão. E o que fez Herodes? Mandou prender João Batista. Mandou prender. Vamos falar de ética? Vamos. Então a gente vai ter que levantar a régua, irmãos. Vamos ter que levantar a régua. E se levantar a régua quer dizer o parâmetro de justiça. O que é? Como que está a sua justiça? Como você quer impor justiça para os outros? João Batista está apregoando justiça. Só que Cristo vai apregoar a justiça ainda. Só que aí Cristo vai levantar a régua mais do que João Batista já levantou. Bem mais. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. De modo algum. Porque Jesus veio pregar o reino de Deus que não foi pregado, não foi cumprido, no Antigo Testamento. E que João Batista, imaginando que viria daquele jeito apocalíptico, veio pior do que o Apocalipse. E pior é uma palavra que eu estou utilizando, porque ele não veio como um fogo descendo dos céus. Ele veio na pessoa do próprio Messias, do próprio Filho de Deus. Pior quer dizer que veio agravado. Veio agravado. Não sobre todos de uma maneira assim punjante, mas um a um, pessoa a pessoa. É uma luz que veio iluminando todo homem que vem ao mundo. O Evangelho de João fala o seguinte: que a luz veio ao mundo iluminando todo e cada homem, tá? Todo homem é no conjunto e cada homem é um por um. Isso aí está no grego, tá bem? Esse é o sentido do texto grego, que inclusive vocês vão aprender depois das férias. A gente vai começar grego, tá bom? Depois das férias eu estou estudando já para trazer para vocês, para a gente começar a ler o Novo Testamento em grego. Então, no Novo Testamento grego, João, ele é a luz que ilumina todo e cada homem que vem ao mundo, todo num conjunto e um por um, o que é muito mais difícil, porque se fosse o juízo de João Batista, vinha sobre todos, mas em Cristo vem sobre todos e um por um. A resposta vai ter que ser dada individualmente ou pessoalmente, homem a homem. Todo mundo tem que passar pela porta, todo mundo vai ter que ter um encontro com Cristo, mesmo que esteja no sepulcro. Cristo ele veio para isso mesmo, para trazer o juízo. Só que Jesus ele vai dar uma ideia de juízo diferente da ideia dos profetas. E por quê? Porque os profetas não sabiam como que ia ser. É profecia, irmãos. Se é profecia, a gente vai entrar aqui, reino iminente, reino profético e reino escatológico. É a hora então da gente falar um pouquinho mais de Jesus.